Este é o programa Bênção Dominical, que há 39 anos prega o grande amor de Deus e a salvação em Jesus Cristo. Com o pastor Ademar Guter, lhes cumprimentamos em nome de Jesus e lhes desejamos que sejam muito abençoados durante estes 30 minutos. Nossa saudação a cada amado ouvinte, desejando-lhe as bênçãos do Senhor em sua vida. Hoje queremos lembrar do grande amor de Deus demonstrado em Jesus, que veio ao mundo para salvar os que nele creem. Para começarmos com uma passagem bíblica, lemos o tão conhecido versículo que se encontra em João 3,16. Com certeza, a maioria dos nossos ouvintes sabe o que está escrito neste texto da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E diz assim nos versículos 17 a 19: Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. O objetivo do programa é pregar este grande amor de Deus, para que muitos possam crer em Cristo e serem salvos pela misericórdia de Deus. O amor de Deus que transforma, como na história a seguir. Certo missionário pregava o evangelho aos detentos de um presídio. Ele viu no fundo de uma das celas um homem sentado, isolado, com as vestes rasgadas e cara de poucos amigos. Aquele pregador já havia sido informado de que aquele preso era considerado um dos mais perigosos. Mesmo assim, aproximou-se dele, sentou-se ao seu lado e perguntou-lhe simplesmente: Você crê que Jesus ama você? Bastou isso e as lágrimas começaram a rolar por aquele rosto marcado pelo ódio, pela violência e pelo pecado. Ele inclinou a cabeça e as lágrimas caíram sobre o chão sujo de sua cela. Passado algum tempo, com a voz ainda embargada, ele respondeu: Não, Senhor, para dizer a verdade, até este momento, eu nunca soube que alguém me amasse. Sim, respondeu o missionário, Jesus te ama. E aquelas palavras produziram uma mudança profunda e maravilhosa no coração do criminoso. Ele se converteu, mudou de atitude e de comportamento, regenerou-se. Hoje é um cristão fiel, um chefe de família responsável, perfeitamente integrado à sociedade. Mas quantas pessoas já ouviram as mesmas palavras: Jesus ama você, sem que isso tivesse tocado, ainda que de leve, o seu coração? Responda ao amor de Deus, entregando-lhe a sua vida. A minha fé segura está na graça e amor que Deus me dá, na morte atroz que lá na cruz a senda abriu que ao céu conduz. A minha fé e o meu amor firmados já na rocha estão, firmados sim em
Благословено, bom pastor, nosso guia ao eterno lar, escudos contra o malhador. Do mundo aqui já farto estou da luta e dor, cansado vou, mas tenho fé em ter também com meu Jesus lar no além. A minha fé e o meu amor firmados já na rocha estão, firmados sim em Cristo estão. Em João 15, versículo 9, lemos: Como o Pai me amou, assim também eu os amei, permanecei no meu amor. Alguém escreveu assim: o Dr. Calbart, grande pensador suíço, foi talvez o maior teólogo de sua geração e em todo o mundo, e um notável filósofo. Nem sempre eu concordava com ele, mas eu era seu amigo e por isso o respeitava. Em uma das vezes que foi aos Estados Unidos, um seminarista lhe perguntou: Dr. Barth, qual é a grande verdade que está sempre em sua mente? O Dr. Barth levantou vagarosamente a sua cabeça de cabelos grisalhos, olhou para o estudante e disse: Jesus me ama, e isto eu sei porque a Bíblia assim me diz, e isto é tudo que importa. E você, caro ouvinte, tem a alegria de saber que Jesus te ama e que você vive nesse imenso amor? Lemos sobre o amor de Jesus em João 13, versículo 1. Como havia amado os seus, os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Às vezes, em nossa racionalização, não percebemos o quão grande é o amor de Deus, que enviou Jesus a este mundo para ser salvador de todos aqueles que realmente desejam ser salvos. É como alguém postou recentemente no Facebook: Ele morreu por nós para que não tivéssemos que viver sem Ele. Alguém considerou que é possível viver sem Jesus neste mundo, mas morrer sem Ele significa uma eternidade de condenação longe dele. Ele te ama, amado ouvinte. Corresponda a este amor, entregando-lhe a sua vida e vivendo constantemente para engrandecer o seu nome. Wissen sollte jeder Mann, wissen sollte jede Frau, wissen sollte jedes Kind, wer Jesus ist. Wissen sollte jeder Mann, wissen sollte jede Frau, wissen sollte jedes Kind, wer Jesus ist. Er, die Lilie im Tale, der helle Morgenstern, der schönste von 10.000, der ihn kennt, der hat ihn gern. Er geht umher, tut wohl und er hilft allen, heilt Sünden, Wunden, lindert jede Not. Er richtet auf die Schwachen
Schwachen, die da fallen, besiegt die Krankheit, Finsternis und Tod. Er geht umher, tut wohl und er hilft allen, heilt Sünden, Wunden, lindert jede Not. Er richtet auf die Schwachen, die da fallen, besiegt die Krankheit, Finsternis und Tod. Wissen sollte jedermann, wissen sollte jede Frau, wissen sollte jedes Kind, wer Jesus ist. O amor de Deus não pode ser resumido em palavras, pois se torna algo além do nosso entendimento. Em Romanos nos é dito o seguinte: mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Romanos 5, 8. E nos versículos 10 e 11 diz assim: nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos por meio da morte de seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isto, mas também nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. O amor de Deus aproxima aqueles que estavam longe, salva os perdidos e lhes dá vida àqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados. E é importante que cada ouvinte saiba que Deus o ama, que ama você em Cristo Jesus, seu Filho. Você já é um amigo de Jesus? Saudações para Magri Kannenberg pelo aniversário no dia 18. Muitas bênçãos de Deus lhe desejam seu esposo Vitor e toda a sua família, e Úrsula e Ademar Gutierrez. Muita saúde, paz e alegria. Saudações igualmente para Graziele Bittencourt pelo seu aniversário, também no dia 18. Seu esposo Jair e a sua família, e Úrsula e Ademar Gutierrez lhe desejam muitas bênçãos de Deus nesta data tão especial. Que tenha sempre alegria, saúde e paz. Parabéns às nossas vizinhas por mais uma data natalícia. Graça divina que me perdoa, que me abençoa sem me acusar. Graça que ensina, os céus ecoa, é santa e boa, e quer me aceitar.
Convidamos os nossos ouvintes para a leitura de 1 João 4, 10 a 17. E o amor é isto: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho, para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco e o seu amor enche completamente o nosso coração. A razão por que podemos ter certeza de que vivemos unidos com Deus e de que Ele vive unido conosco é esta: Ele nos deu o seu Espírito, e nós vimos e anunciamos aos outros que o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. Todo aquele que afirma que Jesus é o Filho de Deus, Deus vive unido com ele e ele vive unido com Deus. E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus e Deus vive unido com ele. Assim, o amor em nós é totalmente verdadeiro, para que tenhamos coragem no dia do juízo, porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. O amor de Deus em Jesus nos garante vida eterna. Quem aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador possui esta vida. Da cidade de Tauape, na Nova Zelândia, vem esta história de um acontecimento feliz e interessante. A manhã era cinzenta, chuvosa e fria, quando uma jovem se dirigia com passo acelerado para tomar o ônibus. Se o perdesse, chegaria tarde ao seu trabalho. Foi nesse momento que se aproximou dela um homem pedindo dinheiro para poder comer alguma coisa. Um impulso de profunda bondade fez com que ela dissesse ao desconhecido: "Moro naquela casa que se vê lá adiante. No refrigerador está o que sobrou de um leitão assado com batatas. Aqui está a chave, vá e coma. Quando sair, deixe a chave debaixo do tapete no corredor da entrada." Durante o percurso no ônibus, a jovem se recriminava dizendo ser a mulher mais estúpida que pudesse existir. Mas então tranquilizou seu coração pensando que as pessoas muitas vezes reagem com serenidade aos atos de bondade. Voltou para casa e sim, lá estava a chave sob o tapete. Abriu a porta e quase não pôde acreditar no que seus olhos viam. A casa inteira estava brilhando de limpa, tudo estava no seu lugar, até as vidraças tinham sido lavadas. No refrigerador encontrou um bilhete escrito com letras meio difíceis de se entender e ela leu: "Prezada senhorita, talvez não consiga compreender o bem que me fez. Faz alguns dias que saí da penitenciária. As pessoas foram muito duras comigo esses dias. Mas a senhorita, com a sua demonstração do seu amor, me deu o estímulo que eu precisava. Sempre lhe serei grato por tudo." O amor de Jesus é semelhante a este. Ele não pergunta qual o tamanho do nosso passado, da nossa culpa. Ele simplesmente quer nos perdoar. Venha a Ele e aceite este amor que Ele está lhe oferecendo. Faça isso hoje mesmo. Conta-me a história de Cristo, grava em meu coração. Conta-me a história preciosa, conta-me com emoção. Conta-me como seus anjos cantaram quando nasceu. Glória ao Senhor, paz na terra, aos homens por quem se deu.
preciosa, conta-me com emoção. Conta-me a história de Cristo, quando na cruz expirou. Conta-me como choraram e como ressuscitou. Nessa história tão terna, vejo seu tão grande amor. Quero para sempre servi-lo, ao meu fiel Salvador. Conta-me a história de Cristo, grava em meu coração. Conta-me a história preciosa, conta-me com emoção. O amor de Deus encontra sua maior expressão ao Jesus morrer numa terrível cruz, e isto não por ele ter cometido pecado, mas sim morrendo pelos pecados do mundo inteiro. Ele carregou sobre si a culpa de todos nós, sem exceção. Sundar Singh, um célebre cristão indiano, viajava certo dia com o seu guia pelo Himalaia quando foram atingidos por uma forte tempestade de neve. Arrastando-se pelo caminho, ele e seu companheiro tropeçaram num homem quase coberto pela neve. O guia insistiu para que prosseguissem, dizendo que ao socorrer a vítima, corriam o risco de morrerem os dois. Enquanto o guia prosseguia sozinho, Sundar ergueu aquele corpo inconsciente aos ombros e enfrentou a tempestade, parecendo estar em grande desvantagem. Assim que a noite caiu, avistou logo à frente a entrada de uma caverna, numa promessa de descanso seguro. Sundar, então, que se conservava aquecido pela carga extra que carregou, tropeçou no corpo congelado do seu guia. O exemplo pode ser aplicado ao amor cristão que devemos ao próximo, mas exemplifica bem o que Jesus fez por nós. Deixou sua glória que tinha junto ao Pai e veio a este mundo e por amor se entregou, para que não precisamos ficar à beira do caminho para morrer em nossos pecados. Por suportar a cruz, nos abriu o caminho para entrarmos na glória eterna junto a Deus o Pai. Você tem essa certeza? A certeza de vida eterna? Pense em como é grande o amor que Deus tem também para com você. Liga o céu à terra, fé, se liga o céu à terra, fé, se liga o céu à terra, fé pode o céu abrir. Eu sei que fé liga o céu à terra, fé, se liga o céu à terra, liga o céu à terra, fé pode o céu abrir. Perdido em densa noite andei, fé pode o céu abrir. Mas Cristo a rocha eu encontrei, fé pode o céu abrir. Eu sei que fé liga o céu à terra, fé, se liga o céu à terra, fé, se liga o céu à terra, fé pode o céu abrir, o céu
o Cristo é, pode o céu abrir, pois vivo agora pela fé, pode o céu abrir, fé, liga o céu à terra. Agradecemos à loja Maga Modas pelo apoio ao programa. Maga Modas, que atende em Timbó, na rua 7 de setembro, 116 no centro. A loja Maga Modas em Indaial está na rua Alemanha 220, no bairro das Nações, na antiga City. Entrando em Indaial pelo portal, primeira rua à direita. E também vendem através da sua loja virtual em magamodas.com.br, vendendo bons produtos a ótimos preços. O programa Bênção Dominical está no Facebook e no YouTube. Que o Senhor os abençoe a todos. E agora, oremos. Amado Deus e Pai, a Ti elevamos a nossa voz cheia de gratidão por podermos ter a oportunidade de mais uma vez levar a mensagem da salvação em Jesus aos nossos ouvintes, anunciar-lhes o Teu imenso amor com que tens amado a todos. Te pedimos que todos possam Te reconhecer como Senhor e Salvador, entregando-lhe a sua vida. E que as Tuas bênçãos sejam sobre todos aqueles que nos acompanharam, a sua família, as pessoas que estão conosco neste dia, que possam sentir, Senhor, as Tuas bênçãos sobre a sua vida, o seu lar, o seu dia a dia. E, Senhor, a Ti queremos render honra, glória e adoração. Ao nome de Jesus, seja honra agora e para todo sempre. Amém. Este foi o programa Bênção Dominical. Obrigado por estar conosco e que possam estar também conosco semana que vem, neste dia e horário. Muito obrigado à pessoa responsável por esta transmissão. A ele e a todas as pessoas da Rádio Cultura, um grande abraço e um abençoado domingo. O endereço é programa Bênção Dominical, Rua Amazonas, 1179, em Timbó, ou então pelo telefone 47 33 04 06 62. 47 33 04 06 62. A todos, o pastor Arimar Guter deseja um abençoado domingo e a graça e a paz de Jesus Cristo para mais uma semana. Pode o céu abrir, cheio de fé, liga o céu à terra, fé, liga o céu à terra, fé, liga o céu à terra, fé, pode o céu